Sai do meu lado, por isso eu te digo, vou trancar rua. Você é do advogado, por isso eu te digo, trancar rua. Você é do advogado, a esposa. Laroye no Shiba, Laroye. Laroye, Laroye. Laroye. Laroye, Exu, Laroye. Salve os Exus trabalhando de Pombagira. Salve o povo do cemitério. Salve o povo da Calunga. Salve. Salve o povo da Calunga. Salve. Esse momento com a força e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Tote, Mestre Maria Magdalena, São José, Maria Santíssima Ganesha, os nossos irmãos do Esquadrão da Luz, recebemos os nossos irmãozinhos para o auxílio necessário, que assim seja. Muito bem, irmãos. Olá. Foram trazidos aqui para receber auxílio. Sim, olha só. Se vocês quiserem se aproximar, tocar o K2, esse aparelho aqui, tá? Podem se aproximar. Agora, isso, ela falou agora. A irmã poderia se identificar e dizer: nós estamos aqui com o intuito de acolher os irmãos que desencarnaram e não fizeram totalmente a passagem ainda para o mundo espiritual, mas não tem mais o corpo físico. Eu gostaria que vocês se identificassem e se manifestassem. Teve uma irmã que já começou, falou alguma coisa? Poderia dizer seu nome, minha irmã? Sim. Tá, o irmão chama Cipriano e a irmã chama como? Não lembrar? Não lembra o nome? Eu morri. Ah, que bom que já sabe, né? Já meio caminho andado. Mas por que você não lembra o nome? Mas... Hã? Seu pai. Alguma coisa prenderam ele. Ó, gente, ó. Ele chegando perto aqui, ó. Tá, o irmão que tá falando, como é que se chama? Pode se aproximar, gente, ó. Se vocês tiverem mais de 5, liga a luz amarela para cima, ou a vermelha. Tá. Eu sou, ela falou, eu sou quem? Rosângela. Lembrou seu nome? Sim. Tá, que bom, Rosângela. Então você já sabe que desencarnou, sabe que chama Rosângela. Em que podemos te ajudar? Podemos lhe ajudar de alguma forma? Uma coisa sob controle. Tá, a situação estava fora de controle, está fora de controle. Tá, sim. Então, a situação... Puxa, começou a diminuir. Tá, a situação está fora de controle por quê? Ó, eu não consegui entender. Tá, alguém entrou falando um sotaque alemão. Tá, já acabaram de me falar aqui que foi. Seu pai foi preso pelos nazistas. Entendi. Ó, Reich. Pelo Reich. Nossa mãe. Entendi. Vocês são judeus que morreram no campo de concentração. Em quantos vocês estão, gente? Porque o K2 deu uma disparada aqui ainda há pouco. Quantos? Um grande... Revoltada. Eu imagino como esteja a revolta de vocês.
né? Situação nada agradável. Em que campo de concentração vocês estavam? Em Brenstein, alguma coisa assim? Tá, na direção do leste. Tá, e me diz uma coisa. Que peste esse Reich, né? Realmente o nazismo não foi uma coisa nada boa, deixou uma energia muito ruim no planeta. Mas vocês sabem que isso aí já estava acontecendo no plano espiritual antes de acontecer na Terra, aqui no plano dos encarnados. Que tudo que manifesta aqui já começou no mundo energético ou espiritual. E foi uma forma que o universo encontrou de esgotar aquela energia. Tinha gente compatível com a energia para receber aquele mal aqui na Terra, porque ninguém recebe um mal se não merecer ou se não permitir. Uma dessas duas coisas, ou permitir ou mereceram. Eu acredito que merecer, ninguém merecia passar por aquilo, não. Então vamos trabalhar com a ideia de permissão. Energeticamente, alguém permitiu que aquilo acontecesse. Eu preciso saber de vocês. Eu preciso saber de vocês se vocês estão dispostos a, se vocês estão dispostos a receber ajuda. Estão ou não estão? Eu não sei. Por que não sabem, meu irmão? Por nós. Tá, eu entendi. O Frei Bruno, que está aqui perto da gente, está dizendo: vocês estão com receio de serem atendidos por cristãos. Vocês são judeus. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir nesse momento que a espiritualidade traga os rabinos do plano espiritual, que venham os rabinos e venham dar um suporte para a gente em nosso trabalho, para facilitar o entendimento e o entrosamento entre nossa equipe e esses irmãos, que são de outra crença bastante diferente, embora sejam crenças irmãs. Temos muito em comum com os judeus, muita coisa, com a crença na reencarnação, a crença na vida após a morte. Acreditamos também num Deus único, embora acreditemos em outros deuses, mas temos um Deus que é superior e é único e criador de todos os outros. Então temos algumas crenças em comum, não somos rivais, mas pedimos então nesse momento a presença dos rabinos para que possam auxiliar. Algum rabino presente? Tá, irmão Loren. Então, irmão Loren, o senhor é um rabino, certo? Sim. Eu preciso que o senhor dê um esclarecimento para esses irmãos. Estamos aqui com diversos irmãos que foram mortos em campo de concentração. Eles têm noção que já faleceram, porém estão com dificuldade grande para aceitar o auxílio porque nós somos cristãos. Há algo que o senhor possa fazer por eles e por nós ao mesmo tempo? Ele está conversando com os irmãos, gente, por isso ele não respondeu ainda. Irmão Loren, assim que terminar de falar com eles, por favor, dê um retorno. O que vamos fazer da nossa vida? Vocês vão ser resgatados. Acabou aquele sofrimento todo, acabou. O campo de concentração não existe mais. Graças a Deus, só se existir aí no plano espiritual, que eu não duvido. Ó, não tem nada. O rabino fala, não tem mais. Então, não tem mais. Escutem o rabino de vocês, ó. Não tem mais nada. Então, não tem mais porque vocês ficarem presos nesse plano, esperando nada mais, porque o que tinha de fazer já foi. Os campos de concentração foram desativados, boa parte dos nazistas foram executados em praça pública, outros em ambientes isolados, mas enforcados, outros se mataram. O que vocês estão esperando? Eu queria entender isso. Quero ir para casa. Vocês vão para casa, mas não a casa física, essa não existe mais. É mesmo. O que foi passado para mim, gente, que eles demoram um pouco para... Eles estão falando na língua deles.
e precisa de um intérprete em português. Então os espíritos estão pegando o que eles falam e passando para o português. Por isso que tá essa comunicação um pouco truncada. O irmão Loren está aqui ainda? Outros rabinos, por favor, se aproximem também para auxiliá-los. Pedir nesse momento a Deus que permita com que os rabinos, a serviço da luz, possam se manifestar, envolver esses irmãos para que sejam encaminhados e tenham a noção de que a Segunda Guerra Mundial já acabou. O nazismo não tem mais. Se tem algum resquício de alguns desnaturados que ainda acham que existe alguma coisa, mas na prática não. O nazismo já é considerado crime em boa parte dos países, inclusive aqui no Brasil. Então não tem mais porque vocês ficarem presos a uma época que já foi. Eu sei que doeu, gerou ferida, ninguém está condenando vocês por isso, não estamos chamando vocês de fracos nem nada, mas está na hora de se libertar. Vamos fazer assim? Vamos com esses rabinos? Vocês podem ir? Sim. O irmão Loren falando. Loren, o que você sentiu da situação? Desorientados. Né? Loren, eles estão bem desorientados, mas eu preciso da sua ajuda e dos seus companheiros. Podemos fazer a prece para recolhimento, Loren? Você ajuda a gente nisso aí? Podemos? Você precisa de mais um tempo? Vamos aguardar o irmão Loren decidir aí o que vai ser feito. O Frei Bruno, o Carlo Acutis também chegou aqui agora com uma legião grande. É necessário. Não fala. Muito bem. Então, meus irmãos, eu vou pedir que vocês se concentrem. Eu vou fazer nesse momento uma oração hebraica, que é o Ana Bekoa, que é a oração do poder originário de Deus. Quando tudo estava sendo criado, segundo as crenças cabalísticas e hebraicas, essa oração estava sendo pronunciada na hora que Deus estava dando o primeiro impulso de criação do universo. Então, eu vou fazer essa oração, Ana Bekoa, que vocês se sintam em casa com essa oração. E independente da gente ser cristão ou ser o que quer que seja, saiba que nós somos irmãos em Deus. E eu gostaria muito que vocês abrissem os corações de vocês e confiassem na gente, tá bom? Anabe Kwaha Gedolatimidi Shatatir Serrakabel Rina Taneha Savinu Tahari no Norana Gibordorshei Yehuda Hagabatin Shohen Barhen Tahareng Rakamitzat Hatam Degolan Hassan Kodoshiberovitu Vihana Hela Detiha Yahid Lameharen Zoheri Ketchaterra Shavit no cabelo Shmastat Nodita Lomo. Amém. Amor. Tá sentindo o amor de Deus tocando vocês? Até essa brisa, o vento tá batendo até diferente no rosto da gente. Ó, vou levá-los para a sinagoga. Isso mesmo, Loren. Leve eles para a sinagoga, onde eles se sintam bem. Isso, leve para a sinagoga. De lá eles vão se encontrar com Deus que vocês acreditam, tá bom? E que a paz de Deus, tá? Esteja sempre convosco. Tá bom? Eu vou pedir nesse momento que a espiritualidade recolha todos os irmãos, agradeça a presença dos rabinos, a espiritualidade que está conosco, acompanhe também o trabalho dos rabinos, para que eles sejam levados a essa sinagoga no plano espiritual, lá se encontrem com a divindade e possam seguir na paz e na luz, com a força de Deus e a força de Shekinah, que é o Espírito Santo hebraico, vocês chamam de Shekinah, então que Shekinah os abençoe. Em nome de Deus, que assim seja. Muito obrigado. Ó chama violeta, ó chama violeta, ó chama violeta. Desce, 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 desce o grande sol central. Purifique e fortalece essa corrente de luz. Selai-nos em um verdadeiro pilar sagrado de chama violeta. E transmutai, transmutai, transmutai na pureza, liberdade e perfeição. Misericórdia, libertação, renovação, reconstituição, hoje, agora e sempre. Pelos Cristos, com os Cristos em Cristo Jesus. Ó Todo-Poderoso eu sou. Ó Todo-Poderoso eu sou. Ó Todo-Poderoso eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, para sempre eu sou a presença que atua. Em nome de Jesus, dos mestres Saint-Germain Porta, dos arcanjos Ezequiel, Ametistas, Zolães, Ritmo, que Arquituras, que assim seja, Leuesh, Leuesh, Leuesh.
Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Glória a Deus, Jesus, Maria e José, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. 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 Minha gente, vocês viram aí o atendimento, né? Como é que foi? Nós acabamos tendo que contar com a presença de irmãos de outro segmento religioso. A espiritualidade é assim, ela trabalha unida mesmo. Se fossem irmãos do islamismo, certamente também teríamos que chamar e pedir o apoio de sacerdotes islâmicos, se houvesse resistência da parte dos mesmos. E vocês percebam como é a questão cultural e religiosa. Eles ficaram, não é que eles não gostavam da gente, simplesmente eles não se sentiram à vontade para receber ajuda de cristãos, porque eles pensaram, se nós temos nossa fé, nós a vida inteira proferimos a crença num Deus hebraico, né? E de repente vem cristãos nos socorrer, cadê o nosso Deus? Né? Cadê os nossos? E aí isso é muito forte, né? Isso é muito forte, forte no sentido que a cultura, o meio que você vive acaba vencendo. Se você cria um filho num ambiente totalmente conflituoso, por mais que ele tenha uma índole pacífica, mais tarde ou mais cedo ele vai agir de modo agressivo e conflituoso. Se você cria uma pessoa agressiva no meio pacífico, ele vai ter toda a base no mundo para ser pacífico, por mais que as inclinações dele sejam violentas. Ele vai ter atos violentos, porque é a índole dele. Mas a chance do meio, do ambiente vencer aquela índole é muito maior. O ambiente geralmente vence. E eles vinham de um ambiente muito radical religiosamente. E então você vê como mesmo no momento de necessidade, quantas décadas eles já não estavam aí no plano espiritual, achando que estavam no campo de concentração ainda, procurando por parentes e amigos e familiares. E ainda assim, quando chegou a ajuda, e a ajuda era de cristãos, o que eles fizeram? Estamos com medo. Entendeu? Não xingaram a gente, não maltrataram, não. Só que travaram. Travaram porque a cultura é mais forte. O ambiente, ele acaba vencendo a pessoa. Por isso a gente sempre fala que o mundo tem que mudar. Temos que ter uma cultura de paz. É forte isso. Cultura de paz. Para quê? Para as pessoas cresçam habituadas a respeitar o próximo, a amar o próximo, a acolher o próximo. Você vive numa cultura de guerra, por mais que depois você venha pregar a paz, você não vai conseguir implantar. O meio é tudo. Tá? Que isso sirva de lição. É mais uma lição que a gente aprendeu aqui hoje. Então, eu espero que vocês aprendam também. Que Deus lhes abençoe, muita paz, muita luz. Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhes conceda muita saúde, paz e proteção e nunca lhes falte o axé dos orixás. Tá bom? Nunca lhes falte o axé dos orixás. Que assim seja. Foi lá no Cruzeiro das Almas, aonde as almas foi rezar. Foi lá no Cruzeiro das Almas, aonde as almas foi rezar. As almas choram de alegria quando seus filhos combinam. Também choram. Calma! Se não fosse as almas santas, meu cruzeiro se queimava. Se não fosse as almas santas, meu cruzeiro se queimava. Ai, ai, meu cruzeiro se queimava. Ai, ai, meu cruzeiro se queimava. Ah, se não fosse o povo Congo, meu cruzeiro se queimava. Se não fosse o povo Congo,